boa tarde aos que estão nos acompanhando hoje, estão conosco hoje aqui. Sejam todos e todas muito bem-vindos, os que já estão conosco. No decorrer do encontro, outras pessoas podem ingressar. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais essa edição do Leituras no Museu, neste dia 27 de novembro. São 17h02, e hoje nós estamos celebrando o Dia Nacional do Livro, que foi comemorado no dia 29 de outubro, e estamos também comemorando o centenário de nascimento do escritor Ítalo Calvino, que foi comemorado no dia 15 de outubro, e em função desses dois motivos especiais, Dia Nacional do Livro, centenário de nascimento do escritor Ítalo Calvino, neste ano, nós vamos discutir a mais recente edição, uma edição comemorativa de Todas as Cosmicômicas. Eu estou aqui com uma edição belíssima, a edição mais recente, que reúne essas narrativas que entrelaçam ficção, literatura e ciência, e cosmologia. Esse livro, o Todas as Cosmicômicas, é o resultado da reunião, na verdade, de dois livros. A edição brasileira, mais recente, reuniu dois livros do Ítalo, que são o As Cosmicômicas e o livro T igual a zero. Isso nos lembra as nossas aulas, né, de física no segundo grau, no ginásio. E essas narrativas, elas começam todas elas com um enunciado científico, uma proposição científica sobre as origens do universo. Na verdade, para ser um pouco mais preciso, esse enunciado inicial, e nós vamos ler alguns deles, eles são enunciados que podem corresponder à realidade, enunciados baseados nas percepções, nas descobertas, nas investigações científicas, no trabalho realizado por mentes geniais, em especial do século XX, mas entre esses enunciados também existem enunciados pseudocientíficos, enunciados ficcionais, e cabe então ao leitor, na leitura e na investigação daquela proposição, daquela ideia, investigar, pesquisar e descobrir se aquilo é real ou não. Não foi sem motivo que a frase que eu propus para, digamos assim, sintetizar a ideia desse encontro tenha sido a ficciência de Kifwifk. Kifwifk, na verdade, a gente pronuncia assim, mas a intenção do autor era a de que o nome do personagem, do protagonista, fosse realmente impronunciado, e melhor dizendo, impronunciável, porque o nome dele consiste em 5 consoantes. Não há vogais no nome dele. São as letras Q, F, W, F, Q. Então, o protagonista, que é o narrador dessas histórias sobre as quais nós vamos falar, ele é identificado por uma expressão que lembra mais uma fórmula matemática, os termos de uma equação. Então, tudo isso está relacionado à estrutura mesmo, às propostas dessa construção extraordinária do Ítalo Calvino. Eu já estou me adiantando um pouco aqui, na verdade, né? Esse personagem é um dos personagens mais célebres da literatura de todos os tempos, o QFWFQ. E é simultaneamente protagonista, narrador, um grande contador de histórias, um extraordinário contador de histórias muito engraçadas, divertidíssimas. Essa obra, então, ela vai ser assim, uma das responsáveis pela, digamos assim, pela eleição, né, ou pela consolidação do nome de Ítalo Calvino como um dos grandes clássicos incontornáveis da literatura universal e, em particular, da literatura
da literatura do século XX. O encontro do leituras do museu, ele é sempre conduzido por mim. Eu sou o W.B. Lemos, para os que ainda não me conhecem. Eu sou doutor em literatura comparada pela UERJ e mestre em literatura brasileira pela mesma instituição. Sou também um dos instrutores do corpo de instrutores da ESAGE, e contamos aqui para a realização desse evento com os integrantes, todos os integrantes da equipe do educativo e da produção do Museu da Justiça. Sejam todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas, e então vamos compartilhar reflexão e a leitura de trechos dessa obra extraordinária. Daqui a pouco eu devo falar sobre os porquês de ter escolhido, da eleição dessa obra do Ítalo Calvino para a divulgação nesse momento em que comemoramos o aniversário dele. Hoje eu vou compartilhar algumas telas aqui com vocês. Estou tentando lidar melhor com esses recursos aqui. Então, vamos aqui, eu vou mostrar para vocês a capa belíssima dessa edição, aqui mostrando o volume. Vocês não podem ver com a clareza, então vamos aqui, eu vou mostrar para vocês a capa da edição mais recente. É uma edição de luxo, com capa dura, é esta aqui. Aqui está a capa de, todos estão vendo, acredito, né? Compartilhando aqui a tela, a capa da edição mais recente de todas as Cosmicônicas. Então, aqui está, tem algumas informações sobre o livro, né? A gente pode acompanhar aqui. Eu estou lendo aqui alguns trechos, mas está sendo exibido aqui, vocês podem acompanhar também, né? Eu já mencionei que essa edição reúne 2 volumes e elas começam com esse enunciado científico ou pseudocientífico, e a palavra depois ela é passada, então um enunciado objetivo. A gente pode ficar confuso, e eu fiquei bastante confuso em alguns momentos. Então, precisei investigar, precisei pesquisar, e depois a palavra, né, após a leitura desse enunciado, a palavra é passada ao personagem narrador, que ele é um ser que acompanhou, digamos assim, todos os percursos relacionados ao surgimento do universo, ao surgimento do cosmos, e acompanhou esses fenômenos, né, de perto, como uma testemunha ocular dos acontecimentos cósmicos. Muito bem, deixe-me interromper aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver a arte, né? Ficou muito, muito bonita, né? De divulgação, né? Essa peça aqui nós temos a foto, uma das fotos, né? Uma das últimas fotos, né? Do Ítalo Calvino. Ele morre em 1985. Essa é uma foto de 1981. Então, aqui está a ideia, né? A ideia que sintetiza, digamos assim, essa proposta, né? Aqui nós vamos, então, lidar com a ficciência. Então, conceitos científicos, ideias científicas e a arte narrativa, a arte ficcional, por isso ficciência, do narrador QFWFQ. Todos vocês fiquem à vontade, então, para fazer comentários aqui no chat. Deixe-me aqui já compartilhar com vocês as informações sobre essa edição. O encontro, né, do Leituras, ele funciona de duas maneiras. Nós nos encontramos aqui para conversar sobre o que já foi lido, mas nós também pensamos no encontro como um estímulo para a leitura futura da obra. Então, não estejam inibidos se vocês ainda não leram o livro, ou estão conhecendo, né, agora o autor e tudo mais, porque mesmo eu, essa obra ainda que eu tenha sido um leitor, né, durante a vida, na verdade, né, do Calvino, e já tenha lido muitos livros dele, vou até compartilhar isso com vocês aqui. Esse livro, em particular, eu ainda não li integralmente. Eu estou me
estou enamorado dele e estou aqui num relacionamento, né, inicial com esta obra do autor. Algumas informações sobre o Calvino. Ele nasceu em 1923, né, por isso, claro, né, o centenário, e as pessoas acham que ele é italiano, mas ele nasceu em Santiago de Las Vegas. Ele é cubano. Foi para a Itália pouco depois de nascer. Ele participou da resistência ao fascismo durante a guerra e passou uma parte da vida em Turim. E o doutorado dele foi sobre a obra, né, de Joseph Conrad. Seu primeiro livro é A Trilha dos Ninhos de Aranha. Ele estreia em 1947 e atualmente, já há um bom tempo, é considerado um dos maiores autores europeus do século XX. Como já disse, morreu em 1985. E a editora Companhia das Letras, ela vem publicando a obra, a intenção é publicar a obra completa do Calvino, e esse centenário, na verdade, está, digamos assim, reacendendo essa intenção. Então, tem obras dele que estão fora de catálogo, que vão retornar agora em função do centenário. Eu li coisas maravilhosas, eu passei a vida lendo Ítalo Calvino. Eu descobri eu não tinha nem 20 anos, então o romance sobre o qual até nós poderíamos estar falando aqui, que é o mais célebre dele, é Se um Viajante numa Noite de Inverno. Foi o primeiro livro que eu li dele e é uma obra, assim, belíssima, porque são narrativas dentro de narrativas, são vários romances iniciados e entrelaçados, interligados. É uma obra metaficcional. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, sobre o caráter metaficcional da escrita de Ítalo Calvino. É uma das coisas, é um dos livros mais belos, mais lindos que eu li na vida. Eu recomendo que vocês leiam com ou para a pessoa que vocês amam, porque é uma linda, uma belíssima declaração de amor à literatura, porque dois dos protagonistas desse romance, que na verdade entrelaça vários romances que são começados, mas não são finalizados. Isso é uma assim é uma das mágicas que ele faz nessa obra. Esse romance, Se um Viajante numa Noite de Inverno, ele tem como dois protagonistas o leitor e a leitora. E ao mesmo tempo que eles estão encantados com a leitura, com a literatura, eles se encantam um com o outro também, eles se apaixonam. Então é uma obra que também tem esse caráter, né? Essa característica, né? A gente pode lê-lo como um grande romance de amor, né? E em sentido duplo, né? Do amor pelo outro, né? E do amor pela leitura, pela literatura, pelos encantos da palavra. Ele é contista também, ele escreveu um desses contos, né, de livro de contos, né? Os Amores Difíceis, um livro que eu já li também. As três narrativas que assim, singulares, que é uma espécie de trilogia que marca, né, a escrita do Calvino. Elas foram reunidas em um volume chamado Nossos Antepassados, e vocês talvez já tenham ouvido falar, porque são obras que já foram adaptadas para o teatro aqui no Brasil, inclusive. Então, O Barão nas Árvores é uma delas, O Cavaleiro Inexistente e a obra que foi adaptada para o teatro, O Visconde Partido ao Meio, que foi adaptado para o teatro por um dos nossos grupos, né, mais extraordinários, assim, mais assim, fantásticos, né, de teatro, né, que é o grupo Galpão de Minas. Eles fizeram uma adaptação para o teatro. O Ítalo também é conhecido pelo seu ensaísmo, por livros como Por que Ler os Clássicos. Há uma frase dele que permanece na nossa memória, está nesse livro, que é: o clássico é o livro que nunca termina de dizer, um clássico nunca termina de dizer o que tem para dizer. Recomendo muito a leitura do ensaísmo dele, e ele é autor de uma série de ensaios de um outro livro, né?
6 propostas para o próximo milênio. Então, recomendo bastante. Esse livro é o resultado de uma série de palestras que ele deu em uma universidade norte-americana, esses encontros, né, célebres, né, que são tradição dessas instituições, né, nos Estados Unidos. Então, eles convidam, né, escritores de todas as partes do mundo, pensadores, artistas, cientistas, para a realização dessas palestras, que depois são reunidas, publicadas em livro, e é esse o caso. Ele é autor de um livro infantil também, para quem quiser apresentar, né? Para quem se encantar com Calvino e já quiser apresentar aos seus filhos, né? Então, ele tem um livro chamado Perde Quem Fica Zangado Primeiro. É uma obra, é uma obra infantil dele, né? Entre tantas e tantas outras, né? Fábulas Italianas, Marcovaldo ou As Estações na Cidade. Ele tem um outro livro de ensaios muito interessante também, que estabelece um paralelo entre a arte escrita e a arte, a arte narrada apenas, né, verbalmente, que é mundo escrito e mundo não escrito. É uma série de artigos, de conferências, entrevistas. Então, tudo isso, muitos desses livros estão disponíveis, têm sempre estado disponíveis, e vários deles estão retornando, vão retornar ao catálogo atual, em função do aniversário, do centenário do Ítalo Calvino. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui algumas impressões um pouco mais amplas, antes da gente partir, né, para as cosmicômicas mesmo. Acho que ainda posso brindar vocês com algo mais panorâmico acerca da obra do Ítalo. Então, vejamos aqui. A abertura de Se um Viajante numa Noite de Inverno é uma abertura, é uma das mais célebres da literatura contemporânea. Você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino. Então, nesse romance, há um narrador que está dialogando com você, leitor, com o leitor e com a leitora. Esse romance é de 1979. E, na verdade, ele conjuga uma série de narrativas, e os títulos são lindos, assim, de cada possível romance que poderia ser escrito. Então, nós temos ali uma espécie... São vários capítulos iniciais de várias narrativas que aquilo nos encanta, e a gente queria que aquilo tivesse desenvolvimento, e isso, eu não sei dizer se felizmente ou infelizmente não prossegue, porque as narrativas que são as próximas narrativas iniciadas são sempre tão singulares, tão encantatórias quanto as anteriores. Então, nós temos o romance, chama-se Um Viajante numa Noite de Inverno, mas logo depois um outro romance começa dentro dele, que é Fora do Povoado de Malbork. Depois nós temos Debruçando-se na Borda da Costa Escarpada, um outro possível romance que poderia ter sido, né, escrito. Sem Temer o Vento e a Vertigem. Mais um título de um novo romance que está ali para a nossa leitura, né? Olha para baixo onde a sombra se adensa. Os títulos são muito poéticos, tem uma beleza, né? Parecem versos de poemas. Numa rede de linhas que se entrelaçam. E o leitor e a leitora, eles estão entremeados, eles estão investigando, eles estão fazendo um percurso nesse labirinto de narrativas. Eu havia mencionado que esse romance e a obra, com muita frequência, as obras do Ítalo, elas são metaficcionais, elas se inserem numa tradição em que a metaficção, né, não sei dizer algo a respeito, né, a gente pode lembrar que é aquela narrativa, uma história que está sendo contada, que fala sobre o próprio modo de contar uma história, que fala sobre o contar de histórias. Você conta e diz algo sobre o próprio contar. Isto é a metaficção.
E essa tradição ela é de longa data, na verdade. Então, nós podemos nos lembrar de obras como Dom Quixote, né, de 1615. A gente pode lembrar do Tristram, a vida e as opiniões do cavaleiro Tristram Shandy, né, do Lawson Stern. Nós temos o Borges também. O Stern é de 1759, é uma obra extensa, né? Ele escreve entre 1759 e 1767. É uma narrativa que, inclusive, inspirou, mobilizou, né, autores como Machado de Assis. No seu Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele declara isso abertamente. Na verdade, perdão, o Machado não, o narrador de Machado, o Brás Cubas, fala sobre isso. Nós temos, então, nessa tradição metaficcional, né, nomes também como o argentino Jorge Luiz Borges, com seu Ficções, entre tantas outras obras, mas essa em particular, essa reunião de contos dele, que é de 1944. E temos, mais recentemente, por exemplo, a gente pode destacar o autor Paul Auster, né? O autor de A Trilogia de Nova York, que eu recomendo demais para vocês, assim. Então, o Ítalo, ele se insere nessa, digamos assim, nessa tradição, nessa longa tradição metaficcional. Deixa eu ver o que ainda posso dizer aqui sobre você, sobre ele para vocês, antes de... acho que cabe falar sobre os motivos pelos quais eu preferi não escolher o Sim, um Viajante numa Noite de Inverno. Eu estou falando tanto dele aqui, porque foi o primeiro livro do Calvino que eu li, que me emocionou, me comoveu. Assim, eu era um leitor antes, ou até mesmo uma pessoa antes de ler o Sim, um Viajante numa Noite de Inverno, e me tornei uma outra na leitura, com a leitura, e era outro, né, transformado por essa narrativa do Ítalo Calvino. Mas por que eu não escolhi? Porque esse já é o romance mais célebre, mais conhecido dele. Então, eu estava curioso por conhecer as cosmicômicas. Eu tenho estado envolvido com... os meus interesses vão se ampliando cada vez mais, né? Até mesmo em função do trabalho realizado aqui no Museu da Justiça. E eu tenho me interessado cada vez mais por ciências, né? Por física, química, biologia, cosmologia, arqueologia, antropologia. Então, foi uma forma de estabelecer essa relação aqui entre esses interesses todos, né, científicos, e a ficção, a arte de narrar, e eu queria compartilhar com vocês, então, essa obra extraordinária. Acho que podemos agora nos deter especificamente sobre todas as cosmicômicas. Aqui, Edilene, né, me saudando aqui, boa tarde a todos e todas, como é bom estar aqui com vocês, né? Estar aqui conosco, não? Muito bom. Edilene, seja sempre muito bem-vinda, espero que você se encante hoje também aqui, se já não o conhece, se encante com Ítalo, e se já foi encantada, tem esse interesse ampliado agora por essa obra extraordinária que a gente vai falar hoje aqui. Muito bem. Eu precisei, claro, né, fazer um recorte aqui temático para falar, né, apenas de algumas das partes. Né, são várias narrativas, não são como contos, né? As narrativas elas são independentes. Então eu fiz uma eleição aqui e temática. Então elas têm, digamos assim, ainda que o Ítalo, né, nas seções desse volume, ele trate, por exemplo, de biologia, de fenômenos que se dão no mundo, né, no universo da célula, né? Nós vamos nos deter um pouco mais, né, naquilo que diz respeito ao cosmos, né, ao macrocosmo. Mas ele tematiza paleontologia, ele tematiza antropologia, ele tematiza química, bioquímica, biofísica, genética. Todos esses temas estão presentes aqui nesse contar, né, nesse extraordinário contar de histórias que
que Fewifk realiza. Mas nós vamos nos deter aqui em alguns temas centrais. Em 2 horas a gente tinha que fazer uma eleição, uma seleção. Então, vamos falar um pouco sobre cosmologia também. Então, vamos ver aqui uma das narrativas iniciais. E eu vou ler os enunciados para vocês. Vou ler trechos também da narrativa, né, do Kifwifk. E vou compartilhar informações científicas para vocês, porque a gente fica aqui intrigado, né, com o enunciado, que a gente sabe que pode ser ficcional, pode ser fictício. Então, eu fui ampliar os meus interesses, a minha pesquisa, as minhas pesquisas aqui, leituras no âmbito de cosmologia, no âmbito de astronomia, de física, e eu vou compartilhar esse encontro de hoje, vai funcionar como um modo também de compartilhar essas descobertas que eu tenho feito nos últimos anos e que eu fiz nesse período mesmo. A gente vai vamos exibir aqui 2 vídeos também de entrevistas com cientistas, o Richard Dawkins, entrevistado aqui, e uma entrevista que eu não sabia, só descobri hoje, já estou compartilhando aqui com vocês. A única entrevista que existe em vídeo do Georges Lemaître, o nome pioneiro, digamos assim, no que diz respeito à teorização do surgimento do universo, quando se trata da teoria do Big Bang. Então, nós vamos assistir aqui juntos uma entrevista com ele, pouco conhecida. Essa entrevista havia se perdido, ela foi reencontrada e agora está disponível para a gente. Mas vamos aqui, então, a uma das narrativas iniciais. Os títulos são ótimos, né? Tudo num ponto. Então, nós temos aqui o enunciado científico, ou pseudocientífico, quem sabe, não sei. Por meio dos cálculos iniciados por Edwin P. Hubble sobre a velocidade de afastamento das galáxias, pode-se estabelecer o momento em que toda a matéria do universo estava concentrado num único ponto, antes de começar a expandir-se no espaço. A grande explosão, Big Bang, de que se originou o universo teria ocorrido há cerca de 15 ou 20 bilhões de anos. Esse é o enunciado científico. E então a palavra é passada ao Kifwifk. Mas aqui nós já podemos, então, perceber que atualizações sobre esse enunciado, digamos assim, já foram feitas nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. Né? O Hubble, né? É o cientista, né? Que foi homenageado com a nomeação, né? Do telescópio, né? Mais potente que estava, né? Foi lançado ao espaço, né? Pelos seres humanos, antes do James Webb ser lançado mais recentemente. Então, as observações, as fotografias mais extraordinárias que nós tínhamos das regiões mais longínquas do universo, elas tinham sido feitas pelo telescópio Hubble, né? Em função das percepções, das intuições e da teorização feita por esse cientista. Mas aí é que está. Em associação às conclusões de Hubble, nós temos as conclusões de Georges Lemaître, que nós vamos conhecer um pouco mais daqui a pouco. Né? Um padre belga, alguém que dedicava, né, a sua atenção ao universo da ciência, um físico, um teórico, um cosmólogo, e um padre católico. Então, alguém familiarizado com a dimensão do sagrado, a dimensão da fé, alguém versado não só em ciência, mas em teologia. Nós vamos ouvir um pouco mais acerca disso daqui a pouco. Mas vamos aqui nos deter, então, a essa narrativa tudo num ponto. O que acontece a partir desse enunciado? Kifwifk, que deixa claro que participou, que presenciou todos esses fenômenos extraordinários, ele fala sobre o momento dele, ele fala sobre a participação dele desse momento do universo, em que tudo estaria concentrado num único ponto. Então, nós vemos aqui
essa narrativa e eu vou ler alguns trechos para vocês. Compreende-se que todos estivéssemos ali. Então, Kifwifk não estava sozinho. Disse o velho Kifwifk. E onde mais poderíamos estar? Ninguém sabia ainda que pudesse haver o espaço, o tempo, idem. Que queriam que fizéssemos do tempo, estando ali espremidos como sardinha em lata? Nós vemos aqui uma série de paradoxos. No começo dos começos, né, no princípio dos princípios cosmológicos, nós vemos aqui, então, esse ser que tem como nome, né, uma espécie de equação matemática. Ele diz que não só ele, mas outros estavam com ele lá. Mas onde, se não havia espaço? Quando, se não havia ainda, não havia tempo? Então, essas narrativas todas as histórias que o Kifwifk está nos contando, elas nos colocam em confronto com paradoxos singulares, paradoxos magníficos, assim, que podem dar nó no nosso raciocínio lógico, digamos assim. Então, nós temos aqui o casamento da ficção, do narrar, do contar, do encantatório com o científico. Então, ele prossegue. Disse, como sardinha em lata, apenas para usar uma imagem literária. Na verdade, não havia espaço, nem mesmo para estar espremido. Cada ponto de cada um de nós coincidia com cada ponto de cada um dos outros em um único ponto, aquele onde todos estávamos. Então, todos ali conjuntamente presentes, num único ponto, esses entes de que ele está falando. Nós vamos saber um pouco mais acerca deles daqui a pouco. Em suma, nem sequer nos importávamos, a não ser no que respeita ao caráter, pois, quando não há espaço, ter sempre entre os pés alguém tão antipático quanto o senhor PBER, PBERD, é a coisa mais desagradável que existe. Então, nós já temos aqui um outro ente desagradável para aquele grupo reunido naquele único ponto existente antes da suposta grande explosão. Quantos éramos? Bom, nunca pude dar-me conta, nem sequer aproximadamente. Para poder contar, era preciso afastar-nos, nem que fosse um pouquinho uns dos outros, ao passo que ocupávamos todos aquele mesmo ponto. Ao contrário do que possa parecer, não era uma situação que pudesse favorecer a sociabilidade. Sei que, por exemplo, em outras épocas, os vizinhos costumavam frequentar-se ali. Ao contrário, pelo fato de sermos todos vizinhos, não nos dizíamos sequer bom dia, boa noite. Então, essas figuras, essas entidades, elas são humanizadas. Há um componente aqui sociológico, um componente psicológico, né? O fenômeno do convívio entre esses que estavam todos reunidos nesse único ponto. Então, os vários personagens vão sendo apresentados e há uma figura feminina, que a gente pode ler o nome dela como do Kifwifk de duas maneiras. A gente pode dizer que é a senhora Pink ou a senhora PH, abro parênteses e fecho parênteses, N maiúsculo K 0. Todos os personagens têm nomes que lembram equações matemáticas, fórmulas científicas, com as quais a narrativa está em diálogo, né? E essas fórmulas, essas equações, elas estão implícitas, elas são supostas, elas são entendidas, né, como presentes nesses enunciados científicos que introduzem cada uma dessas narrativas. Eu vou ler um outro trecho aqui para vocês. Ele diz aqui que todo material que depois iria servir para formar o universo estava ali condensado, né? Então, tem desentendimentos, surge aqui o tema do imigrante,
o tema da discriminação do imigrante, da chegada. Mas como é que se imigra, né? Se imigra para um lugar que nem é lugar, se não existem outros lugares. Então, a narrativa ela vai apresentando ideias e conceitos e a gente percebe que tudo vai, na verdade, vai sendo exposto como absolutamente absurdo. Então, a ideia de preconceito torna-se absurda, a ideia de discriminar o imigrante torna-se absurda, porque é tudo um único lugar, tudo um único ponto do universo, mas tudo isso é exposto à nossa reflexão, à nossa apreciação estética. Aqui tem uma consideração do Keith Wipf, uma consideração, uma opinião que ele dá sobre conceitos cosmológicos. Ele diz assim: fique bem claro que nunca me convenceu a teoria de que o universo, após atingir um extremo de rarefação, né, de expansão, voltará a condensar-se e que, portanto, iremos nos reencontrar naquele ponto único para depois recomeçarmos tudo de novo. Essa é uma teoria, é uma das teorias cosmológicas em discussão já há algumas boas décadas, e na atualidade, essa teoria de que o universo está... a teoria que, na verdade, né, percebeu que o universo estava em expansão, então a suposição é de que ele continue em expansão até um determinado ponto, até quando não mais possa expandir-se, e depois, novamente, concentre-se, volte a concentrar-se para alcançar-se novamente aquele ponto de concentração máxima de sua origem. Então, existe especulação teórica, física, cosmológica, astronômica a esse respeito. O curioso aqui nessa narrativa é que o Big Bang ele se dá porque a senhora Pink, que ela é encantatória, todos os entes, né? Que são, digamos assim, ainda que sejam equações, né? Tem um nome de equações, são entes masculinos, digamos assim, todos eles estão encantados com ela. Ela, num dado momento, ela tem a ideia de fazer um tagliatelle, né? Fazer uma espécie de macarronada, e é essa macarronada que gera a expansão do universo. Eu vou ler um trecho para vocês aqui. Então, nós vemos aqui a relação das ficções do Calvino com o seu universo particular, peculiar, né, do seu país, com o folclore, com a arte culinária, com as expansões da mesa, né? Ante os manjares, né? Italianos, digamos assim. Tem um trecho aqui que fala sobre essa situação aqui, afetiva, né, dos vários personagens masculinos aqui encantados com a personagem feminina, a entidade feminina, digamos assim. E o que se diz aqui é o seguinte, né? Com ela, entretanto, era diferente. A felicidade que dela me vinha era, ao mesmo tempo, a de ocultar-me pontiforme nela e a de protegê-la pontiforme em mim, numa contemplação viciosa, dada a promiscuidade do convergir pontiforme de todos para ela. Então, todos estavam ali juntos, unidos, né? E, ao mesmo tempo, então, era uma proximidade, né? Promíscua, né? Porque todos estavam no único ponto, né? Era ao mesmo tempo casta, dada a impenetrabilidade pontiforme dela. Então, todos estavam ali, todos eram um único ponto. O que se fala aqui é engraçado, que, olha, o grande segredo da senhora Pink é que nunca despertou ciúmes entre nós, nem mesmo mexericos, que ia para a cama com seu amigo, o senhor de Shizuae Aoshi,
era mais do que notório. Mas, num ponto, se há uma cama, essa ocupa todo o ponto, pois quem quer que estivesse no ponto, aquele ponto único, estava igualmente na cama. Em consequência, era inevitável que ela fosse para a cama também com todos nós, todos num único ponto. Então, essas entidades aqui, então o tema do amor, o tema do ciúme, o tema da intriga, todos esses temas vão comparecendo nessa narrativa. A humanização, nós vemos aqui a humanização dessas equações, né? Desses entes que são equações, são possíveis equações matemáticas, né? Equações físicas. E aqui a fala da senhora Pink. Pessoal, se tivesse um pouco mais de espaço, como gostaria de preparar um tagliatelle? Então, é a fala que promove a expansão mental, inclusive, desses personagens, porque eles passam a supor, a imaginar o que seria necessário, o que precisaria existir no universo para que finalmente esse tagliatelle pudesse ser preparado. E o trechinho diz assim, o trecho diz aqui: e naquele momento todos pensamos no espaço que teriam ocupado os seus roliços braços movendo-se para frente e para trás com o rolo e a adelgaçar a massa, o grande volume do peito descendo sobre o grande monte de farinha e de ovos que atulhava a imensa travessa, enquanto seus braços amassavam, brancos e untados de óleo até os cotovelos, a sensualidade aqui, né, desses braços. Pensamos no espaço que haveria de ocupar a farinha e o grão para fazer a farinha, e os campos para cultivar o grão, e as montanhas das quais descia a água para irrigar os campos, e os pastos para os rebanhos de gado que forneceriam a carne para o molho, no espaço que seria necessário para que o sol chegasse com seus raios e amadurecesse o grão, no espaço que seria necessário para que, a partir das nuvens de gás estelares, o Sol se condensasse e inflamasse, na quantidade de estrelas e galáxias e amontoados galácticos em fuga no espaço que teria sido necessário para manter suspensa cada galáxia, cada nebulosa, cada Sol, cada planeta. E no momento mesmo em que o pensávamos, esse espaço começou incontidamente a se formar, no exato momento em que a senhora Pink pronunciava aquelas palavras. Um tagliatelle, hein, pessoal? A gente vê aqui, então, a expansão do universo, né, como esse anseio, né, por esse saboroso tagliatelle, tudo aquilo que era, né, necessário, né, eles estavam, né, especulando sobre tudo que seria necessário para que esse prato, né, que os tornaria ali todos fraternos, né, em torno de uma mesa, né, suposta mesa, né, para que tudo isso pudesse surgir, né? Mas então aqui a gente vê aqui um casamento, né? Um casamento sublime entre o fantasiar, entre o ficcional, entre o narrável, entre o mitológico. Podemos, né, perceber que até uma certa dimensão mitológica. Né? E lembremos que mito é sinônimo de narrativa, de conto, aquilo que é narrado. Né? Nós vemos o casamento de tudo isso com a especulação teórico-científica mais arrojada, mais sofisticada. Mas retornemos aqui, então, ao enunciado científico. Aqui a gente falou, não mencionou o Hubble, eu mencionei já que o Georges Lemaitre, né? Digamos assim, um dos pioneiros, né, no que diz respeito a essa a essa que é considerada, né, uma das mais ou a mais célebre teoria científica, né, que é a teoria do Big Bang, que é o Georges Lemaitre. Nesse meu percurso de investigações, eu vou partilhar com vocês aqui alguns autores pelos quais eu passei os olhos. Eu vou compartilhar com vocês aqui um dos livros do Stephen Hawking,
Então, esses links ficarão disponíveis, vocês podem consultar depois. Vou compartilhar aqui a tela, mostrar essa edição. É um livro póstumo, né, do Stephen Hawking. Aqui está. Breves respostas para grandes questões. Recomendo muitíssimo a leitura desse livro, organizado, né, pela esposa do Hawking. Então, eu estive passeando por ele recentemente, estive lendo, né, e é uma das leituras necessárias para que a gente se familiarize com os conceitos, com as ideias científicas, com as teorias cosmológicas. Então, compartilhado aí com vocês, recomendo muitíssimo a leitura. São vários os temas abordados, o surgimento do universo. Ele também fala sobre Deus, sobre a possível existência de Deus. Ele faz especulações teológicas também, futurísticas. Então, nós temos aqui uma síntese do pensamento do Hawking. Então, dica de leitura para vocês. Vou interromper aqui e eu vou compartilhar aqui mais uma tela com a informação sobre um outro livro de um autor também do âmbito das ciências que eu tenho lido. Aqui está o Neil deGrasse Tyson. Recomendo muitíssimo, então, aqui, olha, Respostas de um Astrofísico. Esse livro, ele é uma síntese do pensamento do Neil, porque ele publica aqui a comunicação que ele manteve por anos e anos, né, com pessoas que acompanhavam o trabalho dele, né, escrevendo para ele por e-mail, mantendo correspondência com ele. Então, ele fez uma seleção de todo esse material e compartilhou conosco na forma de livro. Então, recomendo muito também. E o Tyson, ele foi um dos alunos, né, um dos expoentes, assim, digamos, né, entre os alunos, né, do Carl Sagan. Ele foi um grande amigo, foi aluno do Carl Sagan. O Carl Sagan apoiou em muito a carreira dele e ele é uma espécie de sucessor, né, do Carl Sagan. O Carl Sagan foi o apresentador durante bastante tempo, né, daquela série televisiva, né, de divulgação científica, Cosmos. Alguns de vocês talvez tenham acompanhado na infância, na adolescência, juventude. Aquilo me fascinava. E o Tyson, ele foi o apresentador de uma versão recente, né? Uma atualização da série Cosmos. Ela ficou disponível até na Netflix durante um tempo. Então, uma homenagem, né, de um aluno ao seu mestre, ao seu professor. Recomendo a leitura dele também. Então, já são 2 dicas aqui. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o Jorge Lametre. A gente depois vai assistir a uma palestra, a uma entrevista, né? Essa entrevista, né, já mencionei que havia se perdido, né? E hoje eu posso compartilhar com vocês. Deixe-me ver aqui, acho que posso falar um pouco aqui sobre, né, o Lemaitre pelo seguinte. Aqui nós verificamos aqui, eu vou ler aqui um outro enunciado que está mais relacionado ainda às ideias do Lemaitre, que é o seguinte. A gente leu aqui o tudo num ponto, e agora vamos aqui para Jogos Sem Fim. É o título de uma outra narrativa. Antes de prosseguir aqui com as informações sobre o Lemaitre. Jogos Sem Fim. Então vamos ao enunciado científico. Se as galáxias se afastam, a rarefação do universo é compensada pela formação de novas galáxias.
compostas de matéria que se cria ex novo. Para manter estável a densidade média do universo, basta que se crie um átomo de hidrogênio a cada 250 milhões de anos para cada 40 centímetros cúbicos de espaço em expansão. A essa teoria chamada estado estacionário se contrapõe outra hipótese segundo a qual o universo teria tido sua origem num momento preciso, após uma gigantesca explosão. Então, nós vemos aqui o confronto de duas teorias. Aqui estava em vigor a teoria do estado estacionário, segundo a qual o universo não teria tido começo, a de que o universo era, digamos assim, eterno. Essa era a ideia que vigorava até os anos 20 do século passado. A ciência, os cientistas, os físicos, os cosmólogos, eles não tinham dúvidas a esse respeito. O universo não tinha tido começo. E surge, então, a especulação teórica, o pensamento, em especial a partir das reflexões de Georges Lemaître, né? A teoria do Big Bang, que inclusive recebeu esse nome, essa era uma expressão pejorativa na época, dada por um outro cientista. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, nós vemos aqui esses dois enunciados científicos, eles se conjugam, né? A rarefação do universo, né? A gente havia aqui falado, né, antes, o Hubble falando sobre a velocidade de afastamento das galáxias, né? Então, é isso, né? A rarefação é isso, né? Uma expansão em que o material galáctico, né, cósmico, né, a matéria, as galáxias vão se distanciando umas das outras, não é isso? Mas aqui ele fala sobre duas informações que eu tenha, né, segundo eu tenho acompanhado, são informações que estão em discussão na atualidade. Ele fala aqui sobre novas galáxias, na formação de novas galáxias. Isso é algo que é passível de discussão entre os cosmólogos. O surgimento de novas estrelas, de novas galáxias, o surgimento de novos corpos descomunais, né? Corpos celestes, né? Estelares, descomunais no universo. E aqui essa informação aqui nos deixa inquietos, né? Basta que se crie um átomo de hidrogênio a cada 250 milhões de anos para cada 40 centímetros cúbicos de espaço em expansão. Então, a gente precisa investigar para verificar se aqui está sendo reproduzida informação científica fidedigna. Mas, agora que tendo sido mencionada, né, a expansão, o afastamento das galáxias, a rarefação do universo, a expansão do cosmos, a concentração ou a concentração de todo o cosmos num único ponto, a gente pode falar um pouco mais sobre Lemaître. E aqui eu tenho uma informação sobre um embate, né? Um embate teórico que se deu no século XX. Vejamos aqui. Sobre o pensamento de Lemaître, Einstein fez a seguinte consideração, após ouvi-lo falar numa ocasião. É a mais bela e satisfatória explicação da criação que em algum momento eu tinha escutado. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que vocês podem ler depois, em detalhes. Eu vou fazer só menções de alguns trechos, que é uma matéria que foi publicada no El País, em 2018, que resgata pensamento do Georges Lemaître. Está aqui. Então, a matéria é o padre do Big Bang, que
que fez Einstein mudar de ideia. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, nós temos aqui algumas informações, né, preciosas sobre a formação, a história de Lemaitre, a biografia dele, os avanços dele em seus estudos, em suas pesquisas, né? Eu vou compartilhar o link com vocês. O convívio dele com a comunidade científica. Ele teve a vocação dupla, a vocação sacerdotal, teológica, e a vocação científica, né? Cosmológica, digamos assim, né? A tese dele, né, ele foi estimulado por seus professores a dedicar atenção ao pensamento do Einstein, e a tese dele, intitulada A Física de Einstein, foi apresentada em 1922, sua tese, né? Ele pôde estudar em Cambridge. Ele era de família humilde, mas foi se destacando, né, em seu percurso intelectual, e pôde, então, manter vínculos com algumas das instituições de ensino e de pesquisa mais relevantes de seu tempo e do nosso tempo ainda, né? Ele depois esteve em Harvard, ele esteve no MIT, né, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele conviveu com todos esses cientistas aqui, né, o Hubble, inclusive, né, já mencionado aqui, né, no enunciado científico, no primeiro que eu li. Conviveu com Einstein, discutiram, conversaram muito. Einstein o ouviu palestrar. Então, esse percurso todo está aqui reproduzido, né? O pensamento dele veiculado no New York Times, etc. Então, aqui a gente tem esse percurso. Essa matéria é bastante rica em informação sobre todo esse contexto. Então, eu vou copiar aqui e vou disponibilizar aqui para vocês no chat. Depois vocês podem ler com atenção, porque isso fica disponível. Vocês podem consultar depois. Muito bem. Eu vou falar, então, agora um pouco sobre esse embate entre Lemaitre e Einstein. Eu estou aqui com um outro livro, O Ajuste Fino do Universo. Sara, eu vou ler trechos aqui sobre esse livro. Se você puder, por favor, encontrar o link, esse eu não pesquisei aqui, não selecionei, O Ajuste Fino do Universo, e disponibilizar, eu te agradeço. O Ajuste Fino do Universo. A editora Ultimato, é o nome da editora. E o nome do autor, ele assim como Lemaitre, ele tem formação dupla, ele é teólogo e é o Alistair McGrath. Ele é professor da Universidade de Oxford. A formação dele dupla, né, em campos e dupla na ciência, na verdade, né, porque ele, além de bioquímico, ele é biofísico molecular e bioquímico. Então, é um cientista, um pensador que foi um dos grandes interlocutores do Richard Dawkins. Nós vamos já assistir uma entrevista breve depois também do Dawkins, daqui a pouco. E, bem, vamos aqui a esse embate. Há um capítulo aqui que é muito interessante. Eu fiquei encantado com a descoberta da produção desse cientista, né? Eu tenho acompanhado as publicações deles, traduções feitas aqui no Brasil. Então, o capítulo 9 desse livro é No Princípio, as Constantes do Universo, as constantes cosmológicas. E aqui tem uma seção, então, que é a emergência da teoria do Big Bang das origens cósmicas. Então, fala sobre esse embate aqui entre Einstein e Lemaitre. O século XX testemunhou mudanças dramáticas no nosso entendimento da origem e do desenvolvimento do universo. Então, nós vimos aqui, né?
nós vimos que existia a teoria do universo estacionário e a teoria surgiu depois, ali a partir do final dos anos 20, 30 e na sequência, a teoria do Big Bang. As primeiras 2 décadas foram dominadas pela pressuposição de que o universo era estático. Isso levou Albert Einstein a fazer o que ele mais tarde veio a considerar como um dos maiores equívocos da sua vida. Em 1915, ele publicou suas 10 equações diferenciais parciais, não lineares, acopladas, agora conhecidas como as equações de campo de Einstein. Que estabelecia essas equações? Elas estabeleceram algumas características fundamentais de sua teoria, da teoria geral da relatividade. A solução das suas equações indicava, isso em 1915, indicava que o universo não era estático, mas estava se expandindo. As equações do pensamento matemático de Einstein indicou isso. Alarmado por uma aparente inconsistência com os métodos prevalecentes de um universo estático, então, uma incoerência que ele observou entre o que ele estava refletindo e a teoria que estava em vigor, Einstein levou suas teorias a um alinhamento com aqueles métodos, né, anteriores ao pensamento dele, acrescentando uma expressão artificial, agora conhecida como constante cosmológica, às suas equações de campo, estabilizando seu universo, seu modelo de universo, contra a expansão ou contração. No entanto, se Einstein tivesse tido confiança suficiente nas suas equações originais, com base na sua teoria, ele teria predito, já em 1915, que o universo estava se expandindo ou contraindo muito antes que houvesse qualquer evidência observacional de qualquer expansão. Mas, então, ele não confiou digamos assim, no próprio taco, né? na elaboração matemática que estava fazendo, que levou ele a concluir algo que contrariava o modelo anterior, modelo modelo estático, né? Estacionário, né? de universo enfim, eterno no tempo, né? Mas nos anos 20, né? Vamos ver o que ocorreu, né? Aqui está, né? Nos anos 20, durante a década de 1920, evidências começaram a emergir, sugerindo que o universo estava, de fato, se expandindo. Então, as observações feitas ali no observatório Monte Wilson, na Califórnia, a reflexão, né, o pensamento do Hubble também, observações do telescópio, né? A partir disso, né, Hubble propôs que aqueles objetos, as galáxias, elas estavam se afastando umas das outras, desenvolvendo um trabalho depois, né, sobre o deslocamento para o vermelho. Isso tem desdobramentos posteriores. Depois, algum tempo depois, né, ali naquele contexto, né, a radiação cósmica de fundo foi captada e concluiu-se que realmente o universo estava se expandindo, né? E tudo isso, então, a partir dessas reflexões elaboradas pelo pensamento de Georges Lemaitre. Então, nós vemos aqui um conflito, né, entre visões cosmológicas, né, de alguém que aliou, né, a sua formação teológica à formação científica, né, Georges Lemaitre, né? Então, a noção, né, de que havia tido um começo, né, aquilo que está lá no Gênesis, né, no princípio, né? E Einstein, mesmo sendo judeu, uma noção a qual ele, mesmo sendo judeu, não deu crédito, a noção de princípio, né? De princípio do universo, né?
Sara, acho que nós podemos agora, para nos familiarizarmos um pouco mais com a história e com o pensamento do Lemaitre, nós podemos assistir a essa célebre entrevista, né? Nós vamos exibir, então, aqui um vídeo com essa entrevista que ficou perdida. A história dessa entrevista, a história da entrevista já é um negócio muito curioso. O texto dá alguns esclarecimentos. Eu vou até... aqui está. Eu vou pedir até que você pause, Sara, porque eu vou lendo aqui, porque senão não dá tempo, né? Esta é a única entrevista televisiva, né, conhecida do padre Georges Lemaitre, né, realizada em 1964, emissora belga. Ele era belga, né? Ela ficou desaparecida por 58 anos e, em dezembro de 22, a emissora divulgou o material completo após encontrá-la em arquivos, né? O vídeo foi perdido porque, além de... Olha isso, gente. Além de ter sido colocado na categoria errada, o nome de Lemaitre estava escrito de forma incorreta. Duplo equívoco, né? Na entrevista, Lemaitre aparece discutindo suas ideias com o jornalista Jérôme Verhaegen. Pode avançar, Sara, por favor. De 71 anos, matemático, padre, cosmólogo, o pai do Big Bang, né? Célebre professor. Pode pausar, Sara, por favor. Isso, pode voltar um pouquinho e pausar, só que realçar ali a foto dele, né, com Einstein, né? E, Sara, eu vou pedir, por favor, que você disponibilize também esse link, né, para que as pessoas possam depois assistir com calma, ler, né? Aqui nós temos a foto dele, né, com Einstein, né? E, na verdade, ele estabelecia distinções aqui. Havia o temor da comunidade científica, né, desse entrelaçamento, né, entre essa perspectiva cosmológica, né, que estava sendo proposta, apresentada, né, e o possível entrelaçamento com a dimensão teológica, a dimensão religiosa. Então, mas não era essa, não foi essa a proposta, né, de Lemaitre, né? Ele tinha uma compreensão que percebia alianças, mas também distinções. Pode prosseguir, Sara, por favor. Trabalho de tradução aqui dos responsáveis foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Save your spot for Converge 2023. A publicidade involuntária. Eh bien, ce n'est pas très facile de répondre à cette question, parce que il y a beaucoup d'aspects que l'on peut développer. Mais peut-être pourrions-nous commencer par situer la question, par rappeler un texte que le grand mathématicien français Élie Cartan avait employé en débutant une conférence remarquable qu'il fit en 1927 sur la théorie des groupes et la géométrie. Et voici ce qu'il dit. Il fait allusion à la tendance générale de la physique moderne qui répugne, dit-il, à l'idée de soumettre des lois a priori, faisant intervenir dans chaque région de l'espace tout entier. Et c'est exactement cela qui caractérise et qui oppose en quelque sorte une simple application de la théorie de la relativité à la théorie de Fred Hoyle. C'est que Fred Hoyle, en présentant sa steady state theory, implique
que l'univers tout entier satisfait à un groupe particulier qui vérifie tout l'ensemble de l'espace. Mais peut-être pourrait-on encore l'expliquer plus clairement, parce que je vois que ce n'est pas très clair ainsi. On pourrait peut-être l'expliquer plus clairement en se disant ceci. Avant, il y a très longtemps, avant la théorie de l'expansion de l'univers, il y a une quarantaine d'années, eh bien, on s'attendait à ce que l'univers soit statique, à ce que rien ne change. Eh bien, c'était au fond une idée a priori qui impliquait tout l'ensemble de l'univers. Qui correspondait à l'expérience. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était une idée a priori, pour laquelle il n'y avait aucune expérience. Et les faits relatifs à l'expansion de l'univers ont rendu cette théorie inadmissible. Alors on s'est rendu compte qu'il fallait admettre un changement. Mais ceux qui, comme tenaient à ce qu'il n'y ait pas de changement, ont voulu minimiser ce changement. Et on dit, eh bien, il faut bien admettre que ça change, mais que ça change le moins possible. Eh bien, que ça change simplement d'échelle. Que tout se reproduise, mais à une échelle un peu plus grande, que tout se reproduise de la même façon. Et c'est cela qui a d'abord été introduit par Milne et ensuite sous le nom de principe cosmologique, et plus tard ici principe cosmologique parfait, et ensuite l'idée même donc de la steady state theory. Et c'est bien cela, n'est-ce pas, que nous pouvons trouver dans ce texte. Il dit, if you try to say there is some sort of coherent plan in the universe, I think I would agree. C'est l'idée qu'il y a un plan. Ce n'est pas l'idée que l'univers a des lois et que ces lois bâtissent plus ou moins quelque chose de plus ou moins cohérent. C'est l'idée qu'il y a un plan. Évidemment, c'est un fond, une idée du type de Leibniz, que l'univers est fait pour le mieux possible, d'un type de Leibniz probablement panthéiste. Nous le voyons bien d'après les idées personnelles que Royle développe, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, du point de vue scientifique, une idée qui a un plan d'ensemble. Tandis que la théorie, l'idée générale de la physique, comme l'exprimait Cartan, c'est que les lois sont locales, sont différentielles, et que l'ensemble ne peut pas avoir une très grande régularité, comme l'attend Royle. Ne doit pas nécessairement avoir cette régularité. Ne doit pas nécessairement l'avoir et qu'on ne doit pas l'attendre. Et d'ailleurs, c'est bien ce que Royle sent, c'est qu'il y a une difficulté à l'admettre. Et vous vous rappelez qu'il nous disait que lorsqu'il a commencé cette théorie, il a cru devoir la rejeter. Et l'expression qu'il notait, well, nothing much happened. Nothing much happened. N'est-ce pas, pour un temps. Parce que, dit-il, il devrait y avoir création. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot création? Ce mot création, au fond, ça entraîne toute une résonance philosophique ou religieuse qui n'a rien à voir avec la question. Derrière ce mot de création, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement que l'apparition de l'hydrogène, comme la suppose Royle, est quelque chose de tout à fait fantastique et inattendu. C'est pour ça qu'il a employé le mot création. C'est absolument inattendu. Et si je devais employer une autre image pour exprimer la même chose, je dirais que cet hydrogène apparaît de manière totalement inattendue comme un fantôme. C'est une sorte de fantôme tel qu'ils apparaissent, paraît-il, dans les châteaux d'Écosse. Et introduire une sorte d'hydrogène fantomal ainsi, pour éviter la difficulté qui se présentait. La difficulté qui se présentait, c'est que le principe de steady state paraissait en opposition avec la conservation de l'énergie, avec au fond ce qu'il y a de plus sûr, de plus solide en physique. N'est-ce pas? Eh bien, pour maintenir tout de même cela, on admet une production d'hydrogène absolument fantomale. Et qu'est-ce que l'on peut attendre d'un hydrogène apparaissant ainsi, sans aucune raison physique, sans aucune connexion normale? On pourrait tout au plus attendre qu'il disparaisse comme il est apparu. Alors voilà donc comment cette théorie se présente, au fond, comme une théorie imposant un a priori analogue à l'a priori que l'on pouvait avoir de chercher une solution statique, de chercher une solution avec le minimum de changement, et contre lequel, pour ma part et avec d'autres, je m'oppose dans ce sens que je ne pense pas que ce soit la tendance de la physique moderne d'admettre que
il y a dans l'univers des lois globales, des lois absolues, des lois qui, dans l'expression de Hoyle, impliqueraient un design, impliqueraient un but, un plan, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme cela, enfin, que je puis me représenter les choses. Vous êtes un des créateurs d'une théorie qui est une partie, si vous voulez, dans l'ensemble de ce que Hoyle appelle les Big Bang Theory, donc les théories de la grande explosion. Quelle est votre théorie? Si c'est possible, bien entendu, Monseigneur, d'expliquer en quelques mots seulement. Mais écoutez, je ne voudrais pas, la question est trop vaste comme ceci, mais enfin, Hoyle reconnaît qu'il y a beaucoup de théories qu'il appelle Big Bang Theory, n'est-ce pas? Et moi, je ne sais pas jusqu'à quel point les flèches qu'il décoche contre ces théories réellement atteignent leur but. Mais pour ce qui concerne la théorie la plus ancienne parmi ces théories, celle donc que j'ai proposée en 1931 sous le nom d'hypothèse de l'atome primitif, j'ai l'impression que ces flèches ne m'atteignent pas du tout. Et je suis même un peu étonné qu'ils ne s'en rendent compte pas tellement, parce qu'enfin, nous avons tellement souvent eu l'occasion de causer sur Hoyle et moi, et de la manière la plus amicale, n'est-ce pas, que j'ai l'impression qu'il s'est surtout attaché à ce qu'il s'imaginait de ces théories plutôt que, et surtout que l'aspect particulier d'ailleurs, que j'ai toujours développé. Et je pense donc que cette théorie échappe à ça. Je ne vais donc pas essayer, je ne vais pas développer l'ensemble de la théorie, mais je voudrais dire essentiellement en quoi elle échappe. Et il dit essentiellement que d'après ces théories, j'aimerais retrouver son texte exact, and quite early on the game, all the galaxies are supposed to have formed and then should therefore be and so on. Mais ce n'est pas du tout ainsi que j'ai jamais considéré la théorie de l'atome primitif. Il y a un commencement, nous y reviendrons peut-être à d'autres aspects, un commencement très différent de l'état actuel du monde, un commencement de multiplicité qui peut être décrit pour autant qu'on peut le faire sous forme de la désintégration de toute la matière existant sous forme d'un atome. Quel va être le premier résultat de cette désintégration, pour autant qu'on peut suivre la théorie? Eh bien, c'est d'avoir un univers, un espace en expansion rempli par un plasma, par des rayons très énergiques allant dans tous les sens. Quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un gaz homogène. Alors, par un procédé que l'on peut vaguement imaginer, mais malheureusement qu'on ne peut pas suivre fort en détail, il a dû se former localement, il a dû se former des gaz par place, des nuées gazeuses animées de grande vitesse. Condensation. Il ne s'agit pas de condensation, oui, des gaz, pas précisément des condensations, parce que tout l'univers était, tout le plasma était ainsi d'une manière quasi homogène. Il a dû se former par place du gaz, qui a alors arrêté les rayons, et dans ce processus d'arrêt, quel que soit le détail dans lequel ça se fait, il est évident que les noyaux très élevés ont dû se briser finalement, ont dû produire beaucoup d'hydrogène. De sorte que, au point de vue du développement vraiment astronomique de l'univers, on se trouve devant des nuées gazeuses distinctes qui sont presque entièrement de l'hydrogène. Or, c'est là l'essentiel de la théorie de Hoyle, c'est de commencer avec de l'hydrogène. L'essentiel, n'est-ce pas? La différence, c'est de savoir si cet hydrogène s'est produit naturellement par un processus physique raisonnable, ou au contraire, si c'est une sorte d'hydrogène fantomal qui arrive tout juste avec la quantité voulue pour vérifier une loi posée a priori. Évidemment, on peut s'attendre à ce qu'une partie de ces rayons ait échappé à ce processus de condensation. Et là, nous avons un élément différent peut-être dans la théorie de l'atome primitif, c'est que une partie des rayons ont échappé, ne contenant presque pas d'hydrogène, et que ces rayons peuvent se retrouver, et qu'on peut espérer qu'ils se trouvent, dans les rayons cosmiques. C'est une théorie qui a été avancée non seulement par moi-même, mais par Wegener il y a bien longtemps, qui appelait les rayons cosmiques des rayons fossiles, en ce sens
qui sont des témoignages des tout premiers âges du monde, et que pour ma part, je préférais appeler les rayons du feu d'artifice primitif, qui se sont conservés dans l'espace remarquablement vite et nous parviennent en nous témoignant, en nous donnant un témoignage des premiers âges du monde. Évidemment, un peu de poésie là-dedans. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, le point de départ reste le même, c'est l'hydrogène, que ce soit de l'hydrogène créé, que ce soit de l'hydrogène provenant d'autre chose. Bondi nous assure que les travaux de Hoyle ont été inspirés par la steady state theory et qu'ils n'auraient peut-être pas été produits si Hoyle n'avait pas inventé la steady state theory. Je reconnais que c'est certainement au moins une très grande excuse pour cette théorie, parce que j'ai la plus grande admiration pour ces travaux de Hoyle qui ont apporté quelque chose de tout premier plan, tout à fait solide, que la manière dont lui-même, avec des collaborateurs, a pu montrer comment, à partir de l'hydrogène, pouvaient se former dans les étoiles les différents corps, est un résultat de tout premier plan, et je dirais presque d'un niveau beaucoup plus solide que tout ce que nous pouvons faire comme théorie cosmogonique. Donc si réellement c'est cette idée de steady state théorie qui a rendu cela possible, ben, je m'en réjouirais. Mais ce que je dois dire, c'est que pour ma part, je trouve tout aussi simple d'accueillir ces magnifiques résultats dans le cadre d'une théorie où l'hydrogène est de l'hydrogène naturel, plutôt que de l'accueillir dans une théorie où l'hydrogène serait de l'hydrogène fantomal. Je ne vois pas de différence entre les deux. Monseigneur, est-ce que le fait que l'univers, selon votre théorie, a un commencement, au moins un commencement, est-ce que cela a pour vous un sens religieux, une signification religieuse? Eh bien, il faut naturellement expliquer. Il est bien clair que dans ces interviews, l'emploi du mot création a provoqué un tour assez particulier à ces interviews, que chacun d'entre eux a très librement et très légitimement exposé ses vues, que ces vues se présentaient plutôt sous une forme agnostique, matérialiste ou plutôt panthéiste. Je ne pense pas qu'il y aurait le moindre intérêt, le moindre avantage que j'oppose à ces positions, vu que tout le monde connaît, et que je fasse ici une profession de mes convictions religieuses. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Aussi, je pense que le point de vue est plutôt de répondre à votre question en écartant justement ce que beaucoup de gens imaginent, c'est que je défends l'atome primitif, je ne sais pas moi, avec quelle idée, quelle arrière-pensée religieuse. N'est-ce pas? Naturellement, personne ne sait exactement quelle est sa psychologie et ce qu'il fait réellement. Mais non seulement consciemment, je n'ai pas du tout cette idée, n'est-ce pas? Mais même, n'est-ce pas? Je pense que l'impact de ces théories dans le problème philosophico-religieuse est essentiellement différent. C'est un point évidemment un peu délicat, j'ai un peu peur d'y le développer en quelques mots maintenant. Je l'ai développé très largement dans une conférence que j'ai faite il y a quelques mois à Namur et qui a été sur vos ondes, mais à l'antenne française, l'expression française, n'est-ce pas? Et c'est justement que si ma théorie est correcte, elle fait en quelque sorte disparaître le problème philosophique de la création. C'est d'ailleurs ce qui a été développé dans la préface de mon petit livre sur l'atome primitif par le professeur Gonset de Zurich, n'est-ce pas, qui a justement, avec raison, montré qu'il y avait une certaine résonance philosophique de ma théorie, en ce sens qu'elle faisait disparaître certaines des antinomies posées par Kant. Si je ne me trompe pas, Monseigneur, est-ce que vous n'avez pas mis les autorités religieuses même en garde contre... D'abord, je suis beaucoup trop respectueux des autorités religieuses qui savent bien ce qu'elles ont à faire, et certainement pas les autorités religieuses. Mais certainement, j'ai toujours mis en garde mes collègues, les esprits bien intentionnés, n'est-ce pas, qui voudraient prendre argument de cela. Mais je crois qu'il vaut tout de même mieux aller un peu plus dans le fond de la question. Pourquoi ça n'a-t-il pas de portée? Eh bien, lorsque on se pose le problème du début du monde,
on se trouve presque toujours devant une difficulté assez essentielle, de se demander pourquoi ça commence-t-il à ce moment-là? Pourquoi ça n'aurait-il pas commencé un peu plus tôt? Pourquoi, et en un certain sens, pourquoi ça n'aurait-il pas commencé un peu plus tôt? De telle sorte qu'il semble que toute théorie qui implique un commencement doit être quelque chose de peu naturel. De dire, on décide, à ce moment-là, ça commence, c'est fait, c'est ce qui s'exprimait en disant, c'est fait de rien. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que ça provienne de quelque chose, et on dit, ça ne provient pas de ce quelque chose, c'est fait de rien. Eh bien, le point de vue auquel j'arrive est tout différent. C'est-à-dire que le commencement est tellement inimaginable, tellement différent de l'état actuel du monde qu'une pareille question ne se pose pas. Et même plus que cela, ce commencement est le commencement de la multiplicité. L'idée fondamentale, c'était cela, je ne peux pas la développer un peu avec quelque peu de détails maintenant. Mais enfin, l'idée, c'est le commencement de la multiplicité. C'est que l'univers qui existe en quanta, en paquet d'énergie déterminé, commence avec un seul quantum, ou un tout petit nombre de quanta. De telle sorte qu'il est impossible de se demander de quoi il proviendrait, de quoi il serait divisé. Tout le développement de l'entropie, c'est que les quantas se divisent, se développent, etc. Au départ, s'il n'y en a qu'un, on ne peut pas se demander d'où il vient. Et alors la question ne se pose pas de dire qu'il vient de rien. C'est un fond de l'espace-temps pour lequel aucun problème ne se présente. Ou si vous voulez, lorsque l'on se tient comme les spiritualistes à l'idée que tout provient de Dieu, etc., eh bien, on voudrait prendre en quelque sorte Dieu en défaut pour dire, eh bien, là, on le touche sur cette chic note initiale, comme disait Laplace, ou des choses ainsi. Et, eh bien, il échappe. Il échappe parce que le début, le fond de l'espace-temps est tellement différent de toute notre conception qu'il n'y a plus de problème. Et alors, évidemment, pour un théiste, n'est-ce pas, rien ne peut subsister, je ne pourrais pas continuer à parler si Dieu ne me soutenait dans l'existence, c'est bien sûr, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien, ça c'est l'attitude générale de la philosophie chrétienne. Mais il n'y a rien de spécial pour le commencement. Et le commencement n'est pas un endroit où l'on toucherait Dieu comme une hypothèse. Ou, si vous voulez, je vais parler de la chic note initiale de Laplace, mais puisque nous parlons maintenant des conférences faites en anglais, je rappelle le mot de Jeans, the finger of God agitating the ether. Voilà le commencement. Eh bien, cela, n'est-ce pas, ce n'est pas une idée agréable pour un esprit religieux. C'est une idée qui fait descendre Dieu dans le domaine des causes premières, et je crois qu'une des contributions que peut apporter une théorie telle que la mienne, c'est d'éviter justement ces difficultés. Donc, vous refusez à l'idée que Dieu devrait expliquer le mouvement des galaxies, pour le dire très concrètement. Évidemment, c'est clair, ça. C'est clair. C'est-à-dire que Dieu soutient les galaxies, mais il agit en Dieu. Il n'agit pas comme une force qui viendrait en contredire d'autres. Enfin, ce n'est pas l'horloger de Voltaire qui doit de temps en temps remonter son horloge, n'est-ce pas? Merci beaucoup, monseigneur. Muito grato. Na verdade, assim, eu resolvi compartilhar porque é um achado extraordinário. E as narrativas do Ítalo Calvino, elas estão colocando em confronto paradigmas científicos. Então, é importante que, para que a gente possa fruir esse narrar, esse ficcionalizar dele, a gente precisa se familiarizar com o pensamento científico, com o pensamento teórico, com o pensamento especulativo, com as perspectivas que estão em confronto, que estão sendo destacadas, né, nesses enunciados científicos. Então, para mim, a leitura desta obra, ela está me levando a querer conhecer mais e mais aquilo que já estava me interessando. Então, os saberes científicos, essas áreas que têm me fascinado nos últimos anos. Então, agora nós após essa reflexão aqui no âmbito do cosmológico,
nós vamos migrar agora para o âmbito do biológico. Então, vejamos aqui. Nós temos ainda uns 20 e poucos minutos. Eu tenho um outro material em vídeo para exibir para vocês, bem interessante, mas quero entremear, claro, com as narrativas aqui do Ítalo. Então, nós observamos, então, esse embate entre paradigmas científicos. E eu vou trazer mais paradigmas em confronto aqui para vocês, pois esses confrontos semelhantes a esse, né, entre o embate, né, entre o universo estacionário e o universo em expansão, o cosmos, né, se expandindo, o cosmos sempre existindo, né, o início, o universo tendo um início ou não. Então, esses paradigmas, outros paradigmas estão se confrontando no meio científico contemporâneo. E nós vamos abordá-los a partir da leitura aqui, por exemplo, de Os Dinossauros. Está lá na página 99. Quanto à entrevista, o ideal é que vocês revejam depois com mais calma. Há muito material, há uma série de conceitos, de ideias, de referências mencionadas na entrevista que pedem uma atenção especial, uma atenção detida. Esse canal me parece muito interessante, era Astrofísica para Todos, se não me engano o título. Sara, eu peço para que você compartilhe também aqui o link, por favor, não só dele, mas também do diálogo que vai haver na entrevista do Richard Dawkins com o jornalista Ben Stein, que a gente vai compartilhar. E aqui está, eu compartilhei com vocês aqui o link referente ao livro do Alistair McGrath, o bioquímico e biofísico inglês, né, professor de Cambridge, de Oxford. Então, vamos aqui aos dinossauros, vamos ao enunciado científico. Permanecem misteriosas as causas da extinção dos dinossauros, que tinham evoluído e crescido durante todo o Triássico e o Jurássico, e foram por 150 milhões de anos os dominadores incontestáveis dos continentes. Talvez fossem incapazes de se adaptar às grandes alterações do clima e das vegetações que ocorreram no Cretáceo. No fim daquela era, haviam todos desaparecido. Deixa eu ver um trecho aqui. Então, esse é o enunciado científico com o qual a gente precisa se familiarizar, né, lidar para fruir bem a leitura desse capítulo, né, de As Cosmicônicas. O engraçado aqui o ficcionalizado Calvino, né? O modo como o personagem ele vai se metamorfoseando. Todos, menos eu, esclareceu Kiefiwifk, porque, veja só, é que o enunciado termina com no fim daquela era, esses 150, né, milhões de anos, né, em que os dinossauros dominaram, né, os continentes. Então, no fim daquela era, haviam todos desaparecido. Então, Kiefiwifk vem aqui dialogando com o finalzinho do enunciado científico. Todos, menos eu, esclareceu Kiefiwifk, porque fui também, em certo período, dinossauro. Digamos, durante uns 50 milhões de anos, e não me arrependo. Ser dinossauro naquela época era ter a consciência de ser justo, fazendo-se respeitar. Depois, a situação mudou. É inútil que lhes conte as particularidades.
começaram os aborrecimentos de toda espécie, desconfianças, erros, dúvidas, traições, pestilências de toda espécie. Uma nova população crescia na Terra e era nossa inimiga. Caíam-nos em cima, vindos de todos os lados, e não havia modo de escapar. Andam a dizer agora que o gosto do declínio, a paixão de sermos destruídos, fazia parte do nosso espírito de dinossauros desde o princípio. Não sei. Eu nunca provei tal sentimento. Se os outros o tinham, é porque já se sentiam perdidos. Prefiro não deixar a memória voltar à época da grande mortandade. Nunca pensei que dela pudesse escapar. A longa migração que me pôs a salvo, eu a realizei através de um cemitério de carcaças descarnadas, em cujo solo um cocoruto, ou um chifre, ou uma lâmina da couraça, ou um frangalho de pele, toda escamada, lembrava o antigo esplendor do ser vivente. E ao lado desses restos trabalhavam os bicos, as presas, as patas, as ventosas dos novos senhores do planeta. Quando não vi mais traços, nem de vivos, nem de mortos, parei. Então, a narrativa prossegue, então, esse ficcionalizar agora da condição de Kifue-Ifuk como dinossauro. Mas, agora, lidemos com os paradigmas, já voltemos aos paradigmas científicos. Eu estou compartilhando com vocês percepções, descobertas que eu tenho feito nos meus últimos anos de pesquisa. Então, eu falei sobre confronto de paradigmas. Veja só, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa notícia aqui. Eu compartilhei com vocês agora, o link está aqui, uma matéria da BBC. Aqui está, olha. Isto aconteceu ali no início dos anos 2000, 2005. Cientistas acham tecido mole em fóssil de dinossauro. Então, é uma pesquisadora que nós temos informações já sobre o trabalho dela publicado na Science, da Mary Schweitzer. Então, eles encontraram, e de lá para cá, isso tem sido muito frequente. Os ossos de dinossauros que são encontrados, eles são examinados e constata-se neles a presença de tecido mole, de colágeno, de matéria orgânica, né? Chamada matéria plástica. Né? E esse fenômeno, né? esse acontecimento, melhor dizendo, né? tem posto a comunidade científica, né, no âmbito da paleontologia, em rebuliço, porque em um material que tivesse, né, milhões de anos, né, 70 milhões de anos, né, como aqui desse fóssil encontrado, não poderia existir material semelhante. Esse material já precisaria teria que ter sido todo mineralizado. Então, atualmente, existem discussões, né, de paradigmas, né, nesse campo. Né? Esses dinossauros, eles realmente existiram há milhões e milhões de anos. Como é possível que material dessa natureza tenha sido preservado? Então, percepções, descobertas e acontecimentos como esse estão fazendo com que dois paradigmas científicos se confrontem. E eu vou compartilhar aqui com vocês mais alguns outros livros que eu tenho lido recentemente e que dizem respeito à exposição desses paradigmas. Veja, este livro aqui eu vou compartilhar agora lá no chat. Michael Behe é um dos bioquímicos renomados, né, e conhecidos internacionalmente, né, na comunidade científica, né? E ele é autor deste livro de 1996, A Caixa Preta de Darwin. Ele estava fora de catálogo e foi recentemente reeditado. Se eu não me engano, essa edição é de 2019. Então, esse livro foi reeditado, foi reatualizado, e o que ocorre é que Michael Behe é o maior expoente da teoria do design inteligente.
Então, ele tem apresentado as suas conclusões, as suas percepções, as suas descobertas em livros como esse, na atualização desse livro. E agora eu vou compartilhar lá. Vocês depois podem dar uma olhada. E há um outro livro dele também. Deixa eu interromper o compartilhamento. Vou compartilhar com vocês aqui o livro mais recente dele, que já foi traduzido no Brasil, que é A Involução de Darwin, a nova ciência do DNA que desafia a evolução. Esse é o livro mais recente, que foi traduzido pelo cientista brasileiro Marcos Eberlin, que é um cientista reconhecido internacionalmente também. O Eberlin, ele é o ganhador da medalha Thomson, que no âmbito da química é uma espécie de... é o equivalente ao prêmio Nobel. Eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro, porque o que ocorre é isso, então. As pesquisas mais recentes no âmbito de microbiologia, no âmbito da genética, no âmbito... nesses âmbitos da engenharia genética, da biologia, eles têm posto em confronto, né, esses dois paradigmas, os paradigmas evolucionistas e os paradigmas da teoria do design inteligente. Então, assim como ocorreu, né, o confronto entre paradigmas, né, entre o universo estacionário e o cosmos em expansão, né, ali nos anos 20, anos 30, né, uma discussão de grandes proporções, digamos assim, está se dando no âmbito da comunidade científica. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês também. E os livros aqui também do professor, ele foi professor durante mais de 20 anos da Unicamp. Perdão, esse aqui eu já compartilhei com vocês. Aqui também. Aqui estão. Esses são os dois livros do professor Marcos Eberlin. Ele que foi o tradutor dos trabalhos do bioquímico Michael Behe. Então, ele é autor deste livro, né? Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. E é autor deste outro livro aqui, que é... Perdão. Antevidência. O Antevidência, para vocês terem uma ideia do respeito que o Marcos Eberlin tem na comunidade científica, esse livro, na orelha, tem assim, a recomendação e a apreciação de... agora eu não tenho certeza se 3, 4 ou 5 ganhadores de prêmio Nobel, para vocês terem uma ideia do apreço que a reflexão do Marcos Eberlin tem no âmbito da ciência contemporânea. Ele foi professor da Unicamp, ele foi criador do laboratório de espectrometria de massas lá, então é um expoente no campo da bioquímica, e aqui no Brasil ele é o nome mais relevante na defesa da teoria do design inteligente. Vocês talvez lembrem que na entrevista do Georges Lemaître, a palavra design apareceu. Então, essa teoria ela se refere ao pensamento, né, à percepção de que nas estruturas físicas do universo, no âmbito da matéria, no âmbito das estruturas biológicas, né, no mundo do reino vegetal, né, no mundo animal, né, então no mundo do biológico, né, no mundo da fisiologia, né, humana, de que existem descomunais evidências de planejamento, de propósito, de intenção, de inteligência. Então, tudo isso está associado à noção de desenho, de propósito, de desenho inteligente, design inteligente. Eu vou compartilhar com vocês também esses títulos. Eles integram a minha biblioteca, nessas minhas pesquisas e leituras que eu tenho feito nos últimos tempos.
E esses paradigmas aqui, todos eles são, em alguma medida, também tematizados, né, na ficção do Ítalo Calvino. Então, compartilhando aqui com vocês. Para os que quiserem se aprofundar nessa investigação científica e para que isso possa beneficiar a compreensão de todas as cosmicômicas, que eu recomendo muitíssimo para vocês. Nós temos poucos minutos e agora nós vamos ver a exposição do pensamento, né, do pensamento evolucionista confrontado com a teoria do design inteligente em uma entrevista dada pelo Richard Dawkins, que é o autor de um livro chamado Deus no Delírio, acho que a maior parte de vocês conhece. E nós vimos, então, as declarações que ele faz em um documentário, onde eu exibi um trechinho apenas, e eu peço para que a Sara disponibilize o link desse documentário para que vocês assistam, caso desejem. Então, a gente vê ali o confronto desses dois paradigmas, o paradigma evolucionista e o paradigma do design inteligente. Então, representantes das duas vertentes dialogando, se confrontando. E agora, para terminarmos, já estamos próximos do fim, nós vamos ver essa entrevista do Richard Dawkins, que é um tanto surpreendente. Sara, quando você puder exibir, eu te agradeço. E, por favor, peço que compartilhe os links também. Devido à proximidade do horário, a gente vai encerrar o evento com a exibição do vídeo. Agradecemos desde já a presença de agradeço também em nome do museu e do Lemos. Convidamos a todos para o sarau do museu, que ocorrerá na quarta-feira, e pedimos que, ao final, após a exibição do vídeo, quem puder preencha a pesquisa de satisfação do usuário, que eu vou deixar o link aqui no chat. Obrigada. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, and how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So that